A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou dar início à lição 7. O que Jesus fez com a Bíblia dele. O versículo-chave dessa lição está em Apocalipse 14:6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O grande apelo para nós aqui é que regressemos de novo às Escrituras e tenhamos para com elas a mesma atitude do nosso Senhor. Queremos nessa lição examinar qual era a visão de Jesus sobre a palavra de Deus, qual o valor que ele atribuiu à Bíblia e como que ele a usou. Pois é certo que se a Bíblia se torna para a igreja tão indispensável como foi para Jesus, a igreja descobrirá que seu verdadeiro poder está na palavra de Deus. Primeiro tópico, ele cumpriu as Escrituras. O aparecimento de Cristo na Terra é o acontecimento central de toda a história e o milagre jamais visto pela humanidade. Essa maravilha de profecia e o cumprimento, séculos depois, tem impressionado muitos estudiosos da Bíblia. Vamos falar algumas promessas relativas ao Messias contidas no Antigo Testamento. Primeiro, e a semente da mulher, ele esmagará a cabeça da serpente. Está em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O cumprimento está em Gálatas 4,4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Uma segunda promessa vem da linhagem de Abraão, que está em Gênesis 17:7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, e em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. O cumprimento está em Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. A terceira promessa procede da casa de Davi, que está em 2 Samuel 7, 12, 13. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. O cumprimento está em Marcos 11, 9 e 10. E aqueles que iam adiante e o seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Uma quarta promessa será precedido por um mensageiro, que está em Malaquias 3:1. Quem vos buscais? E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais? Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. O cumprimento está em Lucas 1,17. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Uma quinta promessa diz que nascerá de uma virgem, tipificado pelo menino. Está em Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. O cumprimento está em Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Uma sexta promessa
Tá, nascerá em Belém. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O cumprimento está em Mateus 2:11. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Uma sétima promessa: será odiado, desprezado, injuriado, rejeitado, condenado e executado como um criminoso. Tudo isso como sacrifício para expiar os pecados do mundo. Está em Isaías 53:12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O cumprimento está em Mateus 20:28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Uma oitava promessa ressuscitará. Está em Isaías 25:8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. O cumprimento está em Lucas 24:6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Uma nona promessa: voltará em glória na consumação dos séculos. Está em Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. O cumprimento está em Mateus 26:64. Disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que verei em breve o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, amados, tem muitas promessas e tem muitos versículos a ser lido, tá? Eu li só alguns. Tá? Então, de fato, somente Jesus apresentou as credenciais perfeitas, né? Ninguém antes ou depois dele fez isso, nem haverá ninguém capaz de fazer igual que ele fez, né? Jesus foi uma pessoa que usou a Bíblia nas mais variadas situações. Ele não pregava os milagres, né? Nem experiências, e sim a palavra de Deus, né? A igreja de hoje necessita fazer como Jesus fez, reconhecer e aceitar a autoridade da Bíblia, né? O segundo tópico dessa lição é Jesus aceitou a sua autoridade, né? A autoridade da Bíblia, né? Primeiro, ele se referia a elas como a palavra de Deus, né? Em Mateus 19:4, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? Um segundo tópico, ele cria que toda ela era igual em autoridade. Em Lucas 24:44, diz assim: Disse-lhe: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ele aceitava todas as histórias e os milagres registrados na Bíblia como verdadeiros, né? Em Mateus 12:40 fala assim: Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus colocou o seu selo também sobre o Novo Testamento,
né? Antes de ser escrito o Novo Testamento, Jesus prometeu que o Espírito Santo iria guiar os escritores em toda a verdade, né? Em João 14, 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O terceiro tópico dessa lição é: ele usou a Bíblia. Pela maneira como Jesus usou a Bíblia, pode-se perceber que ele a julgava simplesmente indispensável, né? A palavra de Deus nos exorta a fazer o mesmo. Em 2 Timóteo 2,15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Dessa forma, devemos aprender como com Jesus o manejo correto da espada poderosa que é a palavra de Deus, né? Jesus, ele enfrentou o diabo, né? Em sua disputa contra Satanás, Jesus citou diversas vezes nas Escrituras, muitas delas iniciando com o argumento com a frase "está escrito", né? Jesus usava sempre esse termo, né, como sendo a única arma contra as mentiras de Satanás. Isso, ele nos ensina que a nossa resposta ao inimigo sempre deve ser a palavra de Deus. Ele enfrentou as pessoas que o criticavam, né? Enfrentou os saduceus, né? Contra esse grupo de religiosos que negava a doutrina da ressurreição, Jesus respondeu com base em uma passagem do livro de Êxodo, perguntando-lhe, está em Mateus 22, 31, 32. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele enfrentou o jovem escriba, né? Que, indagado sobre o primeiro de todos os mandamentos, Jesus respondeu a pergunta citando Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E acrescentou ainda uma citação em Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E ele enfrentou também os fariseus, né? E Mateus diz que Jesus, dirigindo-se aos fariseus, perguntou-lhe, está em Mateus 22, do 41 ao 46. Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram, de Davi. Disse-lhe eles, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais ninguém interrogá-lo. Jesus, ele enfrentou o sofrimento e a morte. Em Marcos 14, 49, diz assim, todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendeste, mas isso é para que as Escrituras se cumprem. Jesus viu o propósito de Deus para a sua vida e o ministério totalmente descrito na Bíblia, e à luz das Escrituras, né? Ele interpretou para os discípulos sua existência e seus gestos. Jesus sabia que tudo que enfrentaria, porque as Escrituras havia predito, né? Ele sabia que o Filho do Homem iria sofrer muito, porque estava escrito. Em Mateus 16, 21, diz assim, desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Assim, na Escritura, ele leu o histórico destino de sua própria vida, né? E provando que, de fato, a Escritura testifica dele.
e ele pregou a Bíblia também. Jesus, ele pregou a Bíblia. Ao lermos o Evangelho, percebemos que antes dos milagres, a pregação era a prioridade de Jesus. É preciso lembrar que Jesus fez milagres como consequência de seu ministério de pregar e ensinar, né? Quando as multidões clamavam por mais milagres, ele disse aos discípulos, está em Marcos 1,38, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso que eu vim. As igrejas hoje, elas invertem, né, a ordem de Jesus. Falam dos milagres e deixam de pregar a palavra de Deus, né? Muitos pregadores hoje, ao lerem em Marcos 16, de 15 a 18, carregam a ênfase nos versículos que falam dos sinais e desprezam por completo o versículo 15, que diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, que na verdade expõe a essência da nossa vocação. Nós temos que pregar o evangelho, né, para todo mundo, né? A verdadeira palavra de Deus, uma vez pregada, traz em si a evidência da verdade, independente de milagres externos, né? Concluindo, isso tudo nos leva à conclusão de que a volta às Escrituras por parte da igreja contemporânea é crucial, é urgente. A necessidade de nos estimular da mesma atitude de Jesus e voltarmos para a Bíblia, né? Então, nós temos que sempre voltar para a Bíblia, sempre pensando na palavra de Deus, né? Espero que todos tenham aprendido nessa lição, né? E que eu aprendi muito, tá? Beijos e até a próxima aula.